Se uma pessoa que fala muito de si é dada como leonina ou um leonino, eu posso dizer então que um texto focado na primeira pessoa, ou marcado pela primeira pessoa, concentrado em palavras como eu, meu, minha, ou até mesmo no plural, né? Nós, nossos, nossa, e verbos na primeira pessoa, são textos que, evidentemente, está concentrado em falar do emissor. E essa é uma finalidade, esse é um propósito. Se essa identidade é a identificada no texto ou aquela analisada no texto, como diz a habilidade 19 da competência 6, então eu vou chamar isso de função emotiva. Para entender qual o mecanismo que o Enem espera que você desenvolva, é importante que você acompanhe a leitura desse texto e veja o que é que se faz na hora de identificar uma função da linguagem. Então veja aqui que nós temos um texto da escritora Ana Martins Marques, que é uma autora contemporânea, uma poeta que tem grandes chances de aparecer na sua prova, porque o Enem, ao falar em literatura, se interessa pelos autores não só das escolas literárias que a gente estuda, como barroco, romantismo, realismo, modernismo, etc., mas também de tudo aquilo que veio depois do modernismo, que é conhecido como literatura contemporânea. E a Ana Martins Marques é uma dessas autoras, uma jovem autora, escritora e poeta do nosso tempo. E aqui ela escreveu: eu deixei um bilhete sobre a mesa para quando você acordar. Eu tive que sair muito cedo e não sabia exatamente que palavras deixar. Bem, só por esses dois primeiros períodos do texto, ou essas duas frases do texto, você nota que há uma marcação da primeira pessoa, um narrador ou um eu lírico que fala sobre os seus sentimentos ou ações simples praticadas aí na cena. E segue dizendo ainda na primeira pessoa que eu queria te dizer várias coisas sobre a noite, coisas que começariam com palavras claras e doces, mas ligeiramente ácidas, e depois um pequeno segredo e uma declaração firme e discreta, e por fim, uma frase que seria ou fria por fora e quente por dentro, como uma sobremesa francesa. Mas foi tão difícil, o sol batia de leve sobre a mesa, você dormia tão próximo e eu ainda não tinha calçado os sapatos, o que certamente interferiu um pouco na minha caligrafia. Bem, o texto segue e encerra dizendo: eu estou pronta, se você estiver, e desenhei sem cuidado no canto esquerdo do papel um pequeno veleiro. O texto bilhete, então, de Ana Martins Marques, é um texto que tem ou está marcado na função emotiva da linguagem, ou também chamada de função expressiva. E por quê? Porque você nota, pela leitura do texto, os elementos linguísticos todos concentrados, ou a maioria, né, concentrados na primeira pessoa. Então, é um texto que tem a finalidade de falar dos sentimentos do emissor, seja ele um narrador, que é o caso de um texto em prosa, ou seja ele um eu lírico, que é um caso de um poema. Nesse caso aqui, então, você tem a intenção do texto em falar na primeira pessoa para, ou seja, com a finalidade de tratar dos sentimentos do emissor. É por isso que nós chamamos, então, de função emotiva da linguagem. Essa é a função marcada no texto.